cheguei aqui foi um choque assim de forma positiva. O pessoal muito alegre, muito receptivo, muito amigável. Então eu comecei a construir amizades assim, em questão de poucos dias, né? Então depois de 2 semanas eu fiquei com isso na cabeça, né? Falei, pô, tá tão legal que em 2 semanas já aconteceu bastante coisa. Por que eu vou sair daqui e de novo no escuro pra Alemanha? Fala pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto, aqui novamente Gabriel Rubens e hoje indo contar mais uma história de outro brasileiro trabalhando com tecnologia e morando fora. E hoje a gente vai lá para Belgrado, na Sérvia, com o Derek Lima, que vai contar pra gente já como está sendo esses vários anos morar lá. Tudo bem, Derek? Fala, Gabriel, beleza? Muito obrigado pela oportunidade, prazer de poder estar aqui, contar um pouco da minha história, minha trajetória, nesses 7 anos que eu estou aqui em Belgrado, e vamos pra frente. Bora! Começa falando, cara, então o que você faz, né, pra dar esse contexto e a gente começar depois a contar a história de como que tu foi parar na Sérvia. Beleza. Eu sou programador back-end, né? Eu sempre fui interessado em trabalhar na área de TI, então quando eu já era bem pequeno, quando eu era adolescente, há 12 anos, já comecei a fazer meus primeiros cursos na área, então já era uma conexão que eu tinha desde que eu era adolescente, né? Quando eu peguei meu primeiro computador, meu pai me deu, eu tinha 10 anos, era um Pentium MMX bem antigão, então eu já tinha essa paixão, né, por computadores. E o que realmente fez a diferença na minha carreira foi quando em Brasília eu fiz um curso técnico, né, na área de informática, e eu fui introduzido para programação. Até então eu tinha feito outras coisas na área de informática, né? Tinha até feito curso de Dreamweaver, Fireworks naquela época, a pessoa que fazia website. Também tinha de montagem e configuração. Mas enfim, quando eu comecei quando eu fui introduzido à programação, eu achei muito interessante, né? Gostei muito daquele conceito de estar construindo, desenvolvendo soluções. Então eu decidi focar na minha especialização nessa área, né? E no começo, quando eu comecei a faculdade, eu fiz ciência da computação na Universidade de Brasília. Eu fiz 5 anos lá. Eu trabalhei 2 anos como administrador de sistemas. E aí, depois de 2 anos, que eu realmente consegui achar o meu primeiro trabalho na área de programação, que também foi num projeto dentro da UNB. E a partir daí, eu comecei a trabalhar como programador. E aí veio a oportunidade de vir para a Sérvia, né? Que é uma história bem maluca, né? Para ser bem sincero. Então vamos para essa história maluca aí, porque a Sérvia não é um lugar que tem muitos brasileiros, não é um caminho normal para os brasileiros que normalmente vai para uma Alemanha, sei lá, uma Espanha da vida, né? Então como tu foi parar aí em Belgrado? Isso, corretamente. Quando eu falei para meus amigos que eu estava indo para a Sérvia, muita gente ficou até assustada, né? Falou, nossa, você vai para a Sérvia, mas não tá tendo guerra lá. Eu, não tá tendo guerra não, tá tranquilo. A gente não escuta um brasileiro falar que vai pra Sérvia, né? Porque é um país de segundo mundo, então geralmente a gente tem aquela visão de que quem vai tentar uma vida lá fora, vai pra Europa, vai para um país de primeiro mundo, porque as chances são maiores, né? E comigo não foi diferente. Eu estava no meu último ano da faculdade e eu comecei a pensar, né, em morar fora do Brasil. Então eu comecei a cogitar essa ideia e fazer uma pesquisa para saber aonde que eu poderia ir. E o até engraçado é que naquela época eu estava estudando para concurso, né? Eu passei 1 ano e meio estudando para concurso, e aí eu passei no concurso da DataPrev, né, dentro das vagas, e fiquei bem feliz. E quando o resultado saiu, eu falei, beleza, agora eu vou esperar, que aí eu vou aceitar o cargo e começar a trabalhar. Só que aí, 2 meses depois que saiu o resultado, do nada veio na cabeça essa ideia de morar no exterior. E ficou toda semana pensando, e aí, Derek, como é que seria? E eu tinha essa visão, não sei de onde, talvez de filme ou de pessoas que eu conheci na UNB, que a vida na Europa ia ser bem interessante para mim, né? Então eu comecei a pesquisar sobre isso. E aí, na minha pesquisa, eu descobri que naquela época, isso foi em 2013, 2014, Berlim tinha muita startup. Hoje tem mais ainda. O Berlim, eu acho que eu poderia afirmar que é como se fosse o Silicon Valley da Europa, né? Tem muita empresa
abrindo startup lá, então eles estão sempre procurando por programador. E aí eu comecei a fazer entrevistas, comecei a mandar meu currículo para essas empresas, e eu estava fazendo algumas, não estava passando, e alguma coisa que estava sendo bem problemático na época era o fato que as empresas não queriam ajudar na relocação. Eles perguntavam onde que eu falava, estava no Brasil, e eles falavam, olha, se você quiser, então você vai ter que custear por conta própria, né, a relocação. E eu não estava com dinheiro suficiente, né, para poder fazer esse tipo de mudança. Então tá ficando complicado. E aí, belo dia, eu estava com um dos meus melhores amigos, o Moamar. Ele é um amigo meu que eu conheci na faculdade, ele é da Guiné-Bissau. Eu falei para ele que eu estava mandando o meu currículo e fazendo entrevista, e ele falou, cara, eu estava em Belgrado e eu passei 45 dias lá, porque ele casou com uma sérvia, né? Eles dois se conheceram no Brasil e ele foi para Belgrado só pro casamento e passou 45 dias para conhecer a família e tal. E ele chegou para mim e falou, olha, Belgrado é a sua cara, eu tenho certeza que você vai gostar de Belgrado. E eu, sério, mas eu não conheço nada, não sei nada sobre Belgrado. E ele, não, vem comigo, eu tô indo para lá ano que vem, isso era 2014, né? Então ele falou, ó, julho de 2015, eu tô indo para Belgrado, eu vou morar lá, vem comigo. Passa um mês, 2 meses, viaja um pouco, e aí depois você vai para a Alemanha, se é isso que você quer mesmo e tal. E aí eu parei pra pensar, falei, pô, mas não é uma ideia ruim, né? Já que eu tô tendo um problema com a empresa porque eu tô no Brasil, então fazendo entrevista de Belgrado é bem mais tranquilo, é 1h30 de voo, né? Então eu comecei a direcionar minha energia nesse plano. Então eu falei, olha, vamos para Belgrado então. Então eu vendi meu carro, juntei um dinheiro e eu cheguei em Belgrado. E alguns meses antes eu cheguei pro meu chefe, na época eu trabalhava pro Rede Raras, que era um projeto lá na Universidade de Brasília. Eu falei para ele que eu ia sair do projeto em julho de 2015 porque eu estava indo para morar em Belgrado. E aí ele falou, olha, ô Derek, se você quer continuar trabalhando remoto pra gente? E eu, nossa, cara, que maravilha. Muito bom. Irado, hein? Pois é, porque eu não estava contando com isso, né? Eu estava contando de guardar o dinheiro para me sustentar 2, 3 meses, né? Que é o tempo do visto, e depois ver o que acontecer. Então, eu aceitei, e aí eu cheguei já em Belgrado trabalhando remoto para o Brasil. E aí, quando eu cheguei em Belgrado, passou 2 semanas, eu peguei e eu falei pro meu amigo, eu falei, cara, eu vou ficar aqui, não vou para a Alemanha não. Eu gostei muito, né? 2 semanas eu conheci algumas pessoas, eu peguei um pouco da vibe da cidade e eu, vou ficar. E ele falou, sério, que legal, vai ficar quanto tempo? Eu falei, não, vou ficar aí uns 3 meses, né? E aí foi assim que começou a minha história, né? Depois que eu cheguei, que eu decidi ficar, a primeira coisa que eu fiz foi, eu já tentei procurar um emprego com empresa local, porque eu estava preocupado com a questão do visto, né? A gente só pode ficar 3 meses, né? Com visto de turista. Sim. Mas uma coisa, o salário remoto do Brasil naquela época era, e tu tinha que converter, né? Era muito pior, porque eu sei que a Sérvia é relativamente barata, né? Mas tipo, era barato pro salário que tu ganhava do Brasil pra sobreviver lá? Ou tava difícil também? Cara, não era muito, né? A gente perdia, na época o euro tava, se eu não me engano, tava 5,50, R$6, então eu recebia o meu salário em real, eu convertia em euro, usava o Western Union lá na época, e aí eu vinha no banco aqui e aí sacava em euro, né? E aí depois que sacava em euro eu tinha que converter pro dinar, que é a moeda daqui da Sérvia. Então eram 2 conversões que eu perdia um pouquinho aí, né? Mas naquela época o meu salário era suficiente para o básico. Aluguel, conta, comida e uma cerveja no final de semana, né? Sim. Não tava perdendo dinheiro de tu ter que trazer mais dinheiro do Brasil, de poupança pra ter que viver, né? Não. Tava meio que equivalente. Top. Então tá ótimo. Dá pra viver, tá ótimo. Pra começar, né? Sim, pra começar foi tranquilo. Legal. E aí tu começou a aplicar então pra vaga aí. Tu falou, então vou ficar aqui mesmo. Mas eu até falei que a gente ia falar de trabalho primeiro e depois ia pra
comemorar. Mas acho que dá pra inverter aqui, porque alguma coisa na cidade te atraiu pra tu mudar de ideia, de ir pro polo, né? Que é na Europa, como tu comentou, na Alemanha, e ficar aí em Belgrado. Mas o que te chamou a atenção aí? Pois é, quando eu cheguei aqui, logicamente eu não conhecia ninguém, eu só conhecia o meu amigo Mohamed e a esposa dele, então os primeiros amigos, as primeiras pessoas que eu tive contato foram os amigos da esposa do meu amigo e do meu amigo, né, que ele conheceu da outra vez que ele veio. Então, eu percebi que os sérvios, eles têm uma mentalidade muito parecida com a do brasileiro, sabe? Então, eles são muito bem receptivos, é um pessoal bem alegre, então para mim foi um prazer, foi um choque, porque, sinceramente, como era a minha primeira vez que eu estava indo para a Europa, eu estava com muito medo. Eu pesquisava bastante sobre a questão de racismo, como é que ia ser brasileiro na Europa, e naquela época eu achei alguns blogs falando sobre isso, mas eu não conseguia achar uma informação concreta, né? Eu acho que eu me sentiria mais confortável se eu achasse alguém que tem a mesma cor de pele que eu tenho falando sobre a experiência dele ou dela, né? Eu poderia me identificar mais. Então, eu fui, tipo, na confiança mesmo. Foi na confiança do meu amigo. E quando eu cheguei aqui, foi um choque, assim, de forma positiva. O pessoal é muito alegre, muito receptivo, muito amigável. Então, eu comecei a construir amizades, assim, em questão de poucos dias, né? Lógico que a amizade demora bastante para você, sabe, fazer uma amizade de verdade, mas só o primeiro passo, né, da pessoa querer te conhecer e te chamar para sair, já é muito importante. Então, depois de 2 semanas, eu fiquei com isso na cabeça, né? Falei, pô, tá tão legal aqui, 2 semanas já aconteceu bastante coisa, por que eu vou sair daqui e de novo no escuro para a Alemanha, né? Não, vamos ficar um pouco aqui e ver o que vai acontecer. Porra, que top, que top. Legal. A minha experiência também com sérvios, né, sempre foi bem positiva, assim. Eu conheci uma sérvia aqui pelo Couchsurf, continuo em contato até hoje, já tem quase 3 anos. A Helena, se ela for ouvir isso depois, que eu aposto que ela vai. E outros que eu conheci também numa viagem que eu fiz pra Alemanha, sabe? Tipo, sei lá, tava num bar com uma amiga croata e outro amigo paquistanês, né? E não era bem um bar, era como se fosse uma festa, sei lá. E aí, não sei, o pessoal começou a conversar com eles, né? E aí começou a trocar ideia, porque a croata e o sérvio, daqui a pouco juntou todos os sérvios e tava trocando ideia junto também. E eu fiquei com essa mesma impressão. Falei, cara, que irado, porque nem todo mundo é tão assim, né? Já veio falar, e aí o cara já foi me apresentar outra mina que era, acho que no Panamá, mas tinha o cabelo cacheado que nem o meu. Ele falou, caramba, parece tua irmã, não sei o que, puxou, já tava mal galera. Então, minha experiência também com eles sempre foi interessantemente positiva. E até uma coisa, né? Essa minha amiga que eu falei que tava comigo nessa viagem, ela é croata, e ela até brinca que ela uma vez falou assim, que os sérvios são estranhos, porque eles são os únicos eslávicos que abraçam. Ela falou, eu não entendo muito eles são os únicos que fazem isso. Não tem um parâmetro, que ela foi a única, ela croata, que me falou isso, só que eu fiquei com isso sempre na cabeça, que eu falei, putz, é verdade, quando eu conheci a Helena, fui aqui em Portugal, acho que foi a primeira europeia que me deu um abraço na primeira vez que eu conheci, assim. Tanto que eu, né, que achei estranho na hora. Eu falei, caraca, calma aí, tipo... Eu tinha chegado aqui em Portugal, tinha uns 4 meses, e eu já tava lembrando de... cumprimenta quem quer que seja, homem ou mulher, né? Tipo, esquece beijo, dependendo de quem for, porque seja diferente. E ela foi a única diferente, que ela me deu um abraço, e eu que travei assim, eu falei, opa, não tava esperando, né? Então me lembra um pouco dessa tua experiência, e é isso que me deixa muito na cabeça de que, cara, eu quero um dia ir na Sérvia pra ver se é assim mesmo, ou se eu... Que dei sorte, né, com os sérvios que eu encontrei até então. Sim, não, você não deu sorte. É assim, é dessa forma, né? E quando eu tava fazendo minha pesquisa sobre a Sérvia, a Europa em geral, não sei, eu tinha uma impressão de que europeu é mais frio, né? Eram as histórias que eu escutava das pessoas, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu não tinha expectativa nenhuma. Eu tava tipo, caramba, como é que vai ser isso? Então, foi um choque de forma muito boa. Então, pô, o pessoal bem caloroso, muito verdade isso, a questão do abraço. Se for na Croácia, na Eslovênia, cumprimentar alguém, a pessoa vai estender a mão, e é por isso mesmo, no início, né? E serve não, já vem, pô, te abraça, como é que você tá? Então, isso faz uma diferença, né? Faz você se sentir muito bem, né? Quando você tá chegando em um país, uma cidade nova, e vai começar uma vida do zero.
Sim, sim, faz mesmo, faz mesmo. Se sentir bem, né? Porque. E eu achei interessante você falar isso, porque não é tão comum assim tu já chegar num país e sair com a galera, né? Tu sai. No podcast eu ouço muito que a gente acaba saindo mais com estrangeiros que estão nesse país. É assim, porque quando eu cheguei, a impressão que eu tive foi, nossa, todo mundo que eu conheci, assim, a maioria das pessoas que eu conheci, eles querem me mostrar o país deles, eles querem me mostrar a cidade. Então estavam constantemente me ligando, mandando mensagem, Derek, vai ter esse evento aqui hoje à noite, Derek, vai ter isso. Então, e eu naquela época, lógico, eu tava igual o Jim Carrey, né, daquele filme, Sim, Senhor, Yes, Man. Yes, Man. Isso, então eu tava falando sim pra tudo. Então, toda hora alguém me chamava, eu tava indo. Então, foi muito bacana essa experiência. Essa é outra coisa, que depende da personalidade, mas é a melhor coisa pra te fazer quando chega num país. Eu também, eu nunca fui muito sair, né, tipo, de sair pra bar, balada, assim, mas eu cheguei em Portugal, eu virei, essa é a minha referência de quando alguém me pergunta o que eu fiz, eu falei, cara, eu cheguei antes da pandemia, que é bom, né, que se mudou nesse período, muda um pouco a experiência. Eu moro no centro, então, muito bar em volta, qualquer pessoa que mandou a mensagem, falei, eu vou, nem que eu fique meia hora lá, foi pra tudo que me chamaram, ajuda, né, tu ir criando relações ali com o lugar que você tá. Sim, com certeza. E comigo, eu acho que foi bem interessante, porque como eu tava conhecendo primeiramente os amigos da esposa do meu amigo, então eles eram sérvios, todos eram sérvios. E a partir deles eu conheci outros sérvios, fui pra bar e conheci mais sérvios. Então, no começo, eu tava saindo mais com os locais, o pessoal da Sérvia mesmo. Depois de meses que eu comecei a fazer a minha primeira comunidade internacional, né, que eu conheci uns caras que jogavam futebol, a gente era um grupo muito misto, eram cerca de 30 caras de quase 20, 25 países diferentes, tinha gente até do Japão. Que legal. Então a gente jogava bola 2 vezes por semana, então foi bem legal assim, para pegar essa cena internacional também. Tu falou bastante aí dessa vida fora, né, tipo, de sair com o pessoal, mas na vida em geral, no teu dia a dia, assim, o que tu sente que mudou? E hoje em dia tu deve estar acostumado, né? Mas lá atrás, o que tu sentiu mais diferença do modo de viver do sérvio com o que tu tinha em Brasília, né? Eu senti mais diferença nos finais de semana, porque eu sou bem metódico com relação à minha rotina, sabe? E a minha rotina que eu tinha em Brasília, não mudou muito com a rotina que eu tenho aqui em Belgrado, né? Que é ir pro trabalho, eu sempre vou pra academia, então eu vou pra academia 4 vezes por semana. E eu sempre cozinho a minha própria dieta. Então, durante a semana, é basicamente a mesma coisa, né? É academia e trabalho. Aí, depois do trabalho, que é o diferencial. Em Brasília, como eu era estudante, então eu estava mais focado nos estudos mesmo, né? Então, eu geralmente tentava sair só sábado e sexta-feira. Durante a semana, era com a bunda na cadeira lá, estudando, né? E aqui já foi um pouco diferente. Aqui, quando eu já cheguei, eu era estrangeiro, então eu tava naquela vibe de querer conhecer, de fazer tudo, então eu meio que sacrifiquei um pouco essa parte de estudo, porque você sabe, a gente é programador, a gente nunca para de estudar, né? Tem que estar sempre se atualizando e tal. Então eu sacrifiquei um pouco essa parte para poder ter mais uma vida mais social, né? Então, assim, a diferença mesmo que eu tive, comparando com o Brasil, era os tipos de atividades que eu fazia, né? No Brasil, a gente era muito bar, né? Brasília é a cidade de barzinho. Então, você vai encontrar com um amigo, vamos pro bar, a gente se encontra, bate um papo. Aqui não, aqui tem muito barzinho, mas o pessoal também me chama muito para fazer viagem, né? A gente ia para cidades do interior aqui do país vizinho, como Montenegro e Bósnia, e eu também conheci muitas pessoas que gostam de fazer esportes. Então, é uma atividade que eu gosto muito de pedalar, então eu gosto muito de correr também, então achei pessoas que participavam de clubes, então eles também estavam me chamando, vai ter uma corrida daqui a um mês, daqui a 2 meses a gente vai pedalar em tal lugar. Então, assim, aumentou os tipos de atividades, né, que eu faço aqui em Belgrado. Aqui tem muita cultura do café, né, é uma coisa impressionante, o pessoal que gosta muito de esses cafezinhos que tem, aqui, toda esquina, toda rua, basicamente, tem um café. Então, foi até um choque cultural, né? Porque eu cheguei aqui e eu tava indo pro trabalho na época e terça-feira, 10 horas da manhã, os cafés, tudo lotado. Tudo lotado. E eu,
como assim? Será que essa galera não trabalha ou isso aí é antes de ir pro trabalho? E aí, às vezes, fazia pausa na hora do almoço, às vezes eu ficava um pouquinho mais, então tava andando no centro da cidade por volta de 3h30, 4 horas da tarde, e a mesma coisa. Quarta-feira, 4 horas da tarde, os cafés tudo lotado. Então, eu ficava muito com isso na cabeça, cara, esse pessoal aqui vive muito bem, o que tá acontecendo aqui, né? E aí, só depois de meses que eu fui entender, é a cultura deles mesmo, o pessoal sempre tá do lado de fora. Eles sempre, principalmente quando é verão, né? Porque o verão daqui é curto, né? O verão é 3 meses, mas realmente as estações são bem definidas, né? Então, a gente está no Brasil, o verão é 3 meses também, mas a gente tem em Brasília, por exemplo, na maioria do ano é 25 a 36 graus, né? Agora aqui não, aqui quando é verão, beleza, chega até 38, esse ano chegou a 40, mas quando é inverno já está no -10, já está no -12. Então, assim, as estações são bem definidas. Então, quando o verão está aqui, que o tempo está bom, todo mundo está do lado de fora de casa. Que legal. E isso tu tem que aproveitar, né? Que tu sabe que não vai estar ali para sempre, vai ficar escuro cedo, então isso muda bastante mesmo. Sim. E tu teve algum choque cultural, cara, que tu sentiu? Além dos cafés, né? Que eu acho que esse é muito positivo, né? Mas, sei lá, positivo ou negativo. Teve alguma coisa no teu dia a dia, assim, que tu demorou de se acostumar ou tu achou diferente? Várias. Nossa, posso falar horas sobre isso, mas eu vou falar os mais importantes. Comida foi um choque cultural, assim. Eu nunca esqueço o primeiro jantar que eu tive com uns sérvios, que era 7h30 da noite, e aí eles prepararam essa travessa cheia de carne de porco, e aí eu tava, beleza, vamos ver o que vai acontecer aqui, né? E aí chegou com essa travessa com carne de porco, e aí tinha outra travessa com salada, e uma com pão, e uma com batata. E eu fiquei olhando pra esse pão, e eu falei, cara, são 7h30 da noite, quem é que vai comer pão? Como assim, né? E aí eu tô vendo o pessoal comendo pão com a carne e com a salada junto, e coloca batata também, e eu fiquei tipo, o que tá acontecendo aqui? Porque até então a minha concepção, a gente como brasileiro, você sabe, o pão pra gente é café da manhã, né? Não tem pão pra almoço, não tem pão pra jantar. E pros sérvios é diferente, eles comem pão em todas as refeições, né? Então, tá lá no almoço também, tem pão, tá no jantar, tem pão, café da manhã. Então, pra mim, esse foi um choque bem engraçado. Acho que aqui também tem bastante... em casa não, né? Mas, tipo, quando eu vou em restaurantes, o pão quase sempre vem uma cestinha, então eu aposto que aqui também é a mesma coisa. Mas o que mais? Fora a comida. A janta, né? Mais especificamente. Mulheres foi até um choque cultural, porque... Estava acostumado com o Brasil. O Brasil, você vai para uma balada, vai para um bar, você conversa com a menina, e aí você sabe como é que é. Se vocês dois se curtiu, pode acontecer tudo na mesma noite, né? E aqui já não é assim. Aqui é bem tradicional, né? Então, você conheceu uma menina lá, vocês conversaram, foi tudo top. Se você der sorte, vai beijar naquela noite, mas é só aquilo, né? Então, vai pegar o número dela, vai pegar o Instagram, e aí depois vocês vão se encontrar e aí vai continuar. Então, pra mim foi engraçado, porque no começo, né, quando eu tava conhecendo sérvios, eu tava meio que fazendo um game como brasileiro. E aí, elas falaram, não, mas calma aí, muito rápido, né, assim, né, assim. Então, assim, demorou um tempo até entender que o jogo aqui é um pouco diferente, né? Tá bom. Acho que padrão também, na Europa em geral, né? Sim, eu acho que eu percebi isso depois. Tem algumas exceções, né? Eu diria que Espanha é uma exceção. Espanha eu acho bem parecido com o Brasil na questão da paquera. Mas o leste europeu em si é completamente tradicional. Tá mudando, tá mudando, mas ainda é tradicional. Sim, tá. Acho que aqui também é a mesma coisa, em Portugal, pelo menos. Mas o que mais? Vamos lá, choque cultural, acho que é uma das coisas que eu quero entender para quando eu for aí, o que eu tenho que saber. Esse para mim eu vou passar, fica para quem estiver ouvindo, né? Também faz parte do teu passado, né, agora. Mas o que mais que tu achou diferente e que eu teria que me preparar quando eu for para aí? Minha ideia seria trabalhar remoto por um tempo daí, então o que eu preciso mais
saber, assim, que vai ser diferente do que eu tô acostumado no Brasil? Na questão assim, de poder trabalhar remoto, choque cultural, mas isso é mais na Europa. Eu achei muito fácil alugar um apartamento aqui, né? A questão é muito tranquilo. Aqui você tem vários sites que você acha um apartamento, então você achou você conversa com o dono, você faz um acordo. Geralmente no primeiro mês você paga 2 aluguéis, um é o primeiro mês, que é o do aluguel, e o segundo a gente chama de depósito, né? E esse depósito, ele segura até o último mês quando você sai, ou então usa para reformar o apartamento se você danificou alguma coisa. Então, foi um choque cultural porque no Brasil é uma burocracia enorme, né, para alugar um apartamento. Quando eu estava com meu último apartamento em Brasília, eu estava com 2 amigos, a gente demorou meses para conseguir fechar e achar um lugar, porque a gente estava com problema para ter um fiador, a gente achou lugares que a gente gostou, mas não tinha fiador, a questão da caução ficou um pouco complicado. Então, assim, sempre tinha um probleminha aqui e ali que fazia difícil, que dificultava, né? E aqui era mais fácil, e eu também gostei muito do fato que, basicamente, a maioria dos apartamentos e casas daqui, eles já vêm com mobília. Então, você vai fazer a mudança, basicamente os seus pertences pessoais, né? Não precisa sofá, cama, geladeira, geralmente isso está sempre incluso, né? Então, esse foi uma diferença cultural também que eu percebi que eu achei bem interessante. Que legal. Aqui é difícil, cara. Aqui é difícil. Aqui é chato. Alugar apartamento, se tu for pra uma cidade mais distante, ok, mas se for Porto mesmo, Lisboa, assim, acho que tem que se preparar pra ou dar sorte, mas a maioria das pessoas que chegam sempre demora um tempinho. E aí, agora pro trabalho, né? Porque tu chegou aí, pensou, vou ficar, e agora eu preciso ter o salário aqui também, né? Pra ficar mais fácil viver. E até por causa do visto, né? Principalmente. Então, e aí eu queria saber, quanto tempo demorou pra tu conseguir trabalho aí, primeiro, e aí depois eu queria saber como que é mesmo a cultura de trabalho na Sérvia. Certo. Quando eu cheguei, depois das 2 semanas que eu falei pro meu amigo que eu ia ficar, foi muito rápido. Demorou assim menos de 2 semanas para conseguir um emprego, né? Eu conheci um CEO de uma empresa chamada Cargo, que basicamente é um rival do Uber aqui na Sérvia. E eu conheci ele numa meetup. Eu fui numa meetup de investidores e desenvolvedores aqui em Belgrado. E conversando com ele, falei da minha história e tal, e ele falou, olha, eu tô precisando de um programador, você trabalha com PHP? Eu falei, trabalho, sou programador PHP. Ele falou, cara, então pega o meu cartão aí e vamos conversar segunda-feira. E aí eu liguei pra ele, eu fui lá na mesma semana, fiz entrevista com o time inteiro lá, o pessoal gostou, e aí eu comecei a trabalhar com eles. E aí veio outra parte bem maluca da minha história aqui, porque nessa época, essa empresa, eles estavam registrados no governo, como startup, empresa pequena, e somente o dono estava registrado como empregado, né? Então, eu falei para ele, olha, eu sou brasileiro, meu visto vai vencer daqui a um mês, então eu preciso do visto de trabalho, porque senão eu não vou poder ficar no país. E aí ele tentou ver o que ele poderia fazer, mas ele pegou e ele não estava querendo fazer, porque ele me contratando como estrangeiro, aqui na lei da Sérvia, naquela época, ele tem que pagar 65% de imposto em cima do meu salário. Então, se o meu salário é 2.000 euros, né, então 65% vai dar uns 1.300 euros, ele tem que pagar 3.300 euros no final para custear um programador. Então ele estava tentando evitar isso, logicamente, né? E aí eu continuei trabalhando com eles, eu vi que isso não ia funcionar, e eu tive que sair do país. E aí um amigo meu falou, olha, que eu tava falando com muita gente, eu tava perguntando muito de, cara, o que eu faço? Meu visto vai vencer em poucos dias. E aí um amigo meu lá falou, olha, ele é sérvio, falou, cara, sai do país, passa 24 horas e volta. Sério? Como assim? Não vai dar certo, né? Porque pela lei a gente pode ficar 90 dias num período de 180. E aí não, isso não vai dar certo. Eu conheço um holandês que fez isso e tal, tem outro amigo meu que fez. Tipo, você não tem nada a perder, você já vai vencer o visto daqui a alguns dias. E aí eu fiquei,
Beleza, né? Fiquei pensando. E aí os dias foi passando, não consegui resolver nada. E aí, 2 dias antes do meu visto vencer, eu decidi, né? Então eu fui pra Bósnia, fui pra uma cidade chamada Bijeljina. E aí lá eu passei um dia só e voltei. Cara, quando eu cheguei lá na fronteira, que eu entreguei meu passaporte, eu tava, tipo, tremendo. Com né? medo. Total. Eu não sabia o que ia acontecer, né? Eu achava que... Pode voltar pro Brasil, né? Naquele momento, né? Então, sim. Exatamente. Tipo, várias coisas passaram na cabeça. Ou me mandar pro Brasil, ou vai me negar a entrada na Sérvia. Então, a figura que ficou na cabeça foi do policial abrindo o meu passaporte, olhando as estampas e... calma aí. Você já passou 90 dias na Malandro. Sérvia. Isso. E aí não aconteceu nada. Eu entreguei o passaporte, ele olhou, não falou nada, entrei no país. E aí eu peguei o cartão branco, né? Toda vez que você entra no país, você tem que pegar esse cartão branco, que te dá os 90 dias, né? E aí eu peguei. Beleza, peguei o cartão branco, 3 meses na teoria, né? Porque na prática não pode fazer isso. E aí eu continuei trabalhando com esses caras. Só que aí eu pensei, né? Eu falei, não posso ficar nessa situação, né? Ficar saindo do país a cada 3 meses. Então eu comecei a fazer entrevista com outras empresas da Sérvia. E aí foi que eu consegui outro emprego com outra empresa. Só que quando eles me contrataram oficialmente, quando eles iriam me contratar, já ia passar de novo os 90 dias. Então, pela segunda vez eu fiz isso. Eu fui de novo para Bijeljina e funcionou. Caramba. Funcionou. E aí, quando eu voltei, depois de algumas semanas, né? Foi 3 semanas depois, se não me engano, eles me contrataram e aí, beleza. Aí com essa empresa já foi totalmente diferente a história, né? Eles patrocinaram o visto de trabalho, resolveram o processo e aí eu fiquei legal no país. Cara, e uma dúvida também, porque tu chegou aí sem emprego, né? O caminho normal é conseguir emprego remotamente e depois se mudar com visto. Mas aí mesmo na Sérvia, tu conseguiu 2 depois de abrir a tua empresa, né? Então, como que tu procurou emprego por aí? Foi bem tranquilo, porque aqui eles têm um site chamado Start IT, que geralmente empresas de TI postam lá, que estão procurando programador, né? Só que o primeiro emprego, como eu falei anteriormente, eu acabei conhecendo o dono da empresa numa meetup. Então foi bem tranquilo, foi bem espontâneo mesmo. Eu fui na meetup com a intenção de conhecer mais desenvolvedores e tal. E aí acabei conhecendo ele, a gente conversou, e aí foi a primeira oportunidade de emprego. A segunda, aí eu já usei esse site, né? O Start IT. E lá eu achei essa empresa, estava procurando, mandei meu currículo, fiz a entrevista. A terceira empresa, que é que eu estou trabalhando atualmente, onde eu abri um PJ, eu achei no Stack Overflow. O Stack Overflow tem muita oferta bacana, né? Eles têm uma seção nova chamada Jobs, que dá para achar muita empresa boa e os salários são realmente muito bons. Pô, excelente dica. Eu nunca vi emprego por lá, assim, eu sei que tem exceção, mas nunca vi. Então fica aí a dica para quem mais quer trabalhar até remoto, né? Que é o teu caso, assim, e é o lugar, a situação perfeita que é estar num lugar barato, que você gosta e trabalhando para fora, né? Como PJ. Sim, eu gosto muito, eu não sinto aquela necessidade de ir para o escritório, né? É até importante falar sobre isso, eu acho, porque eu vejo muita gente reclamando, né, que está trabalhando remoto, que meio que sente que é uma falta daquela interatividade com os colegas de trabalho, sabe, no escritório. Eu realmente não tenho esse problema. Eu trabalho remoto, eu acordo mais cedo que eu posso, eu termino mais cedo que eu posso, e a partir daí eu sigo a minha vida, meus hobbies, vida social e tudo. Então, para mim, o trabalho realmente mudou um pouco, né? A forma que eu vejo. Então, eu sou bem independente, eu termino meu trabalho e aí segue. Mas a minha opinião é... E aí vai escrever o blog, né? E aí vai escrever o blog, exatamente. Eu acho que para júnior é importante, né? Um júnior tá no escritório de vez em quando, tem um pessoal para ir aprendendo, mas depois que você chega no nível que você já é independente, o trabalho remoto vai vir bem natural. Também acho. Acho que eu tenho mais tempo para fazer o podcast, por exemplo, porque eu tô remoto. Então, full time
no escritório o tempo inteiro, todos os dias, para mim, hoje em dia, seria bem ruim mesmo. É complicado. Mas vamos voltar agora para a experiência, né? Tirando do visto, cara, ainda bem que deu certo. Eu achei que tu tinha voltado pro Brasil e depois ido para lá, porque eu falei, não vai dar certo esses 3 meses, mas ainda bem que deu certo. Mas como que era trabalhar lá, cara? Primeiro eu queria saber se essa empresa, ela era majoritariamente sérvios, ou era uma empresa mais internacional? Essa primeira que tu passou. A primeira, 100% sérvio, né? Eu era o único estrangeiro. Tirando o investidor, tinha um dos fundadores da startup, era um indiano, só que ele aparecia lá tipo, uma vez a cada 2, 3 meses, né? Mas o pessoal de dev que estava trabalhando no aplicativo, todo mundo era sérvio, tirando eu, né? Com exceção do Derek. A segunda empresa que eu trabalhei, ela já era maior, ela já tinha um time de 120 a 150 pessoas e só tinha 2 estrangeiros, eu e um russo. Então também a gente era bem minoria, a maioria completamente sérvio. Tá bom. E aí voltando nessa primeira, que era totalmente sérvios, e ainda mais a tua primeira empresa aí, né? Então, cara, o que tu sentiu diferente do teu ambiente de trabalho aí? Tipo, forma de trabalho, as pessoas, forma de gestão. Teve alguma coisa assim que tu sentiu que era diferente do que tu estava acostumado no Brasil? Ou foi, cara, tudo developers, então, mesma coisa que antes? Então, a minha experiência foi bem positiva, mas eu não sei se é justo eu comparar com o Brasil, porque quando eu era programador no Brasil, eu era bem júnior, foram os meus primeiros 2 anos, né? Então, eu tava bem naquela vibe de aprender, só que, infelizmente, sim. no projeto que eu trabalhava, não tinha um sênior. Eu era júnior, mas o meu cargo estava como se eu fosse o tech lead. Então, eu tinha que aprender, mas eu tinha que dar a sugestão que a gente vai usar. Então, o meu trabalho naquela época não foi tão profissional assim. E eu não tinha muita gente para eu aprender, né? Quando eu cheguei aqui na Sérvia, a história foi totalmente diferente, né? O pessoal que trabalhou comigo nessa primeira empresa, eles já eram sêniores, já tinham vários anos de experiência. Então, eu aprendi muito com eles, né? Eles me apresentaram por várias ferramentas, vários tutoriais, assim, me falaram bastante coisa do dia a dia que eu estava conseguindo fazer, eles me ajudavam. Então, foi naquela época que eu trabalhei com essa empresa por 1 ano, né? 1 ano, 7 meses, se não me engano. Eu absorvi muito conhecimento. Eu fiquei só absorvendo deles. E eu gostei muito da forma que os sérvios trabalham. Eu acho os sérvios bem, bem profissionais, assim, né? Então, eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, o pessoal aqui tem bastante conhecimento. E eles falam inglês muito bem. Então, comunicação não foi problema, né? Então, eu tava com aquilo na cabeça. Vamos aprender ao máximo aqui e usufruir dessa experiência, né? Que legal. Eu ia perguntar também da linguagem, assim. Tu era o único estrangeiro, né? Então tinha que mudar só pra falar contigo, assim. Mas isso era tranquilo, assim. Tranquilo. Toda vez que eles conversavam comigo, eu falava inglês. E tinha vezes que até eles esqueciam que estavam conversando entre eles mesmos. E eles estavam conversando entre eles mesmos em inglês, né? Eu até ficava zoando. Falava, vocês estão falando em inglês por quê? Eu nem estou participando dessa conversa. Sim. Pô, que top. Acho que facilita muito a experiência. Já teve um dos episódios que o pessoal evitava o inglês, assim, né? Às vezes, e aí pra quem tá chegando de fora, às vezes tu se sente totalmente fora, né? Se o pessoal não faz esse esforço. Legal. Mas uma coisa que eu vejo que é muito comum, não importa se a gente tá falando da Espanha, Alemanha ou, sei lá, Áustria, é que a gente, como brasileiro, acha que as outras pessoas são muito diretas, sabe? E isso acaba sendo uma surpresa. Mas e como que foi na Sérvia pra ti? Tipo, tu chegou a ter choque ou nem por isso? Não, porque até nesse quesito os sérvios são iguais os brasileiros, né? Eles não são tão diretos assim, né? Legal. Eles têm um problema, eles falam pelas costas com o outro, aí demora até um tempo, né? Até chegar em você. Então, o pessoal da Holanda, da Alemanha, eles são muito diretos, né? Então, se eles tiverem um problema, eles vão falar na hora o que está acontecendo e vamos tentar resolver.
Mas os sérvios são bem parecidos com a gente nesse quesito. Mas aqui no trabalho ainda, tu passou para outra empresa que já era mais internacional. E eu acho que foi aí até que tu falou sobre o holandês e o alemão, né? Tu deve ter trabalhado com eles nesse novo contexto. Nessa segunda empresa, tu também sentiu o ambiente bem parecido como era no Brasil? O pessoal te ajudando bastante? Ou já era, e você não também dando mais voltas que nem a gente para falar as coisas, ou já eram pessoas mais diretas do que na empresa anterior? Era bem mais direto. Eu não tive experiência trabalhando com holandês e alemão. A minha experiência com eles é mais assim, pessoal mesmo, né? Um dos meus melhores amigos aqui na Europa, ele é alemão, e eu visitei muito a Alemanha, e conheci amigos dele, conheci família dele. Então eu tenho muito contato com alemães, né? E o meu contato com a Holanda é porque eu tive uma ex-namorada que era holandesa, então eu passei muito tempo lá também. Então eu conheci bastante o pessoal de lá. Mas na questão do trabalho, a segunda empresa era direto, da mesma forma. Eu trabalhei muito com americanos, né? A gente tinha um projeto com o pessoal lá da Califórnia, e era uma empresa bem grande também, a gente tinha reuniões diárias. Todo mundo era americano, e tinha um cara que era canadense e outro que ele era croata, mas ele cresceu nos Estados Unidos, né? E sempre direto, assim, até porque a comunicação era estritamente por conta de trabalho, então não tem como não ser direto, né? Se tem um problema, tá? Ele já falava, tem esse problema aqui, como é que a gente vai resolver isso, né? Então, a diferença entre a primeira e a segunda empresa foi bem pequena, para ser bem sincero. O que foi diferente mesmo foi adicionar esses americanos que eu trabalhei e o russo, mas o russo ele só trabalhava na mesma empresa, não era no mesmo projeto. Então, quando eu conversava com ele, era só questão de vida pessoal, às vezes falava um pouco de programação e por aí. Que legal, legal. Bom, isso é ótimo, né? Então, experiência positiva tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Dá para entender porque tu continua aí já 6 anos, né? 7 anos. 7 anos. Cara, e agora eu queria saber da parte de viagens, né? Tu também até fez disso um hobby, né? Como que tu... O que tu tem feito por aí? O que tu tem conhecido, né? Até mesmo dentro da Sérvia mesmo. Queria que tu contasse um pouco dessa parte agora, que é o dos teus hobbies. Sim, eu me considero um viajante, né? Desde que eu estava no Brasil, eu sempre tive essa paixão de estar explorando novos lugares. E até mesmo no Brasil, eu já consegui visitar alguns lugares, né? Então, assim, sempre que eu tinha uma oportunidade, eu estava viajando no Brasil. Fazia viagem curta para ver um parente, ou então por conta própria, com um amigo, para conhecer algum lugar. Só que, na época eu estava no Brasil, lógico, eu era estudante. Então, era mais complicado viajar. Viagens aconteciam a cada 6 meses, né? A cada 7 meses. Não era tão frequente quanto aqui. E porque já é muita coisa, né? Para nossos padrões no Brasil, pelo menos eu e meus amigos, tipo, nem isso, né? Tipo, 6 meses já é bastante. Mas se a gente for pensar na Europa, é pouco, né? É pouco. Uma vez eu tive... ano passado eu trabalhei num projeto, e aí eu fui com minha namorada, vou ter que ficar um pouco aqui em Belgrado, e até eu terminar esse projeto. E a gente passou 2 meses sem viajar. Aí ela chegou reclamando, né? Parece que a gente não viaja tem 2 anos. Eu falei, não, você tá muito primeiro mundo, viu? Fica tranquilo aí. Então, mas é porque aqui, uma coisa que eu percebi que é bem diferente do Brasil, é muito fácil viajar aqui na Europa. É muito fácil e é muito barato, né? Por exemplo, eu posso comprar uma passagem de ida e volta de avião de Niš, que é uma cidade que fica 2 horas e meia daqui de Belgrado, por 25 euros. Ida e volta, né? E só para comparar, 2 semanas atrás o meu pai teve um problema pessoal para resolver em Brasília, e ele mora em Itaparica, em Salvador, e aí eu fui vendo, eu falei, não, vou comprar passagem para você, e a passagem de Salvador para Brasília, só de ida, tava 400 euros. E eu fiquei tipo, o que tá acontecendo nesse país? Não faz sentido. Eu falei, pai, 400 euros, eu faço umas 4 viagens aqui, entendeu? Então... Eu até fiquei um pouco revoltado, né, quando eu estava no Brasil pela última vez, eu estava em 2021,
Eu fiz algumas viagens no sul e no norte, mas o preço que eu paguei nas passagens, eu fiquei horrorizado. Não faz sentido, porque a gente está viajando dentro do próprio país. Tinha que ser mais barato, né? Tem uma situação que eu estava querendo conhecer a Manaus e Fortaleza, estava entre os dois. E aí, no final, eu acabei indo para Argentina, porque saiu mais barato. Ir para Argentina de Brasília do que ir para Fortaleza. Então, isso para mim não faz sentido. Sério, você sair do país ser mais barato do que viajar dentro do próprio país. Então, aqui na Europa, aqui na Sérvia, é muito fácil viajar, tem várias opções, tem trem, tem carro lógico, no Brasil também tem, mas a gente usa muito BlaBlaCar aqui, não sei se você conhece. Conheço. Tipo, alguém que tá fazendo um caminho, né, tu consegue pagar, sei lá, a pessoa tá indo da Sérvia pra Bósnia, vamos falar assim, tu consegue pegar o mesmo carro, né, com a pessoa e dividir a conta, sei lá. Isso, você divide o gás, basicamente. Ah, boa, isso. Você divide o gás. Então, assim, é bem barato, é muito barato. Então, assim, são várias opções e realmente a questão de transporte para viajar não é caro. Então, é bem tranquilo de fazer isso, né? Então, o que eu fiz? No começo, como eu estava com medo da questão do meu visto, né? Porque eu estava meio que ilegal, né? Por 5, 6 meses aqui. Então, eu não estava saindo do país. As minhas viagens eram só dentro da Sérvia. Então, no começo, eu estava só conhecendo o país mesmo. Depois que eu fui contratado pela segunda empresa e que o meu visto ficou certinho, aí eu comecei a explorar, né? Eu explorei bastante os Balcãs, né? Que é a questão onde está Montenegro, a Bósnia, a Croácia. Eu viajei bastante nesses países, Bulgária também, Romênia. O meu melhor amigo, que é alemão, ele mora na Romênia, então eu vou lá direto para ver ele. E aí, depois comecei para outros países por parte mais do norte da Europa, né? Ir para Alemanha, Holanda. E, cara, a hora que apareceu a oportunidade, eu tava sempre saindo. Tipo, eu tava pesquisando lugares para ir, mas eu também tinha meus amigos pesquisando e quando eles achavam, eles me chamavam, porque eles já me conheciam, já sabem que eu gosto de viajar. Então, quando eles viam alguma passagem barata, falavam: ih, Derek, tá tendo essa passagem aqui, vamos para tal lugar? Eu falei: bora, partiu. Legal, como a gente comentou antes, né? Depois vamos fazer um só sobre essas viagens aí, e aí tu conta mais como que tá sendo cada lugar, preço, que tem de coisas legais nos lugares que tu achou mais legais aí, né? Porque a Sérvia é um pouco... A Sérvia é distante daqui, né? Então o tipo de viagem que tu consegue fazer aí é bem diferente, porque para mim, para os Balcãs, é muito difícil, é muito caro. Então tu vai ter... Sim. Mais experiência, do ponto que até um lugar, e a região é muito boa para nômades digitais, né? Porque é bem mais barato do que, tipo, sei lá, ficar numa Espanha. Espanha também não é lá tão ruim, né? Mas ficar numa Áustria da vida, numa França, né? Então dá pra gente fazer um episódio inteiro só. Sim, sim. Eu tava em Budapeste agora, semana passada, e você vê o preço que você paga no Airbnb para ficar, tipo, 4 dias. Dá para ficar bem mais tempo aqui em Belgrado, né? Belgrado agora está bem internacional, Gabriel. Imagino. Nesses últimos, eu diria, 6 meses, assim, aumentou muito. É comum agora, você anda na rua, escuta alguém falando inglês, principalmente russo, né? Tem muito russo agora. Eu imaginava que o russo... Porque tem poucas opções para eles agora, né? Então... Isso. Tipo, isso. Vê que vão bastante. Então, assim, é um lugar muito bom, é barato, no verão tem muita opção. Então, eu vejo por quê, né? Que tem muito nômade vindo pra cá. Sim, sim. Inclusive eu, na pandemia, era o meu destino. Eu tava muito, mas aí o preço aí era barato, mas as passagens, cara, eu não conseguia achar. Quando era barato, era, sei lá, era 3 dias de viagem, 2, sabe? Ia pra um país, ficava à noite, ia pra outro, ficava um tempo. Então, isso é o que atrapalha, mas questão de preço mesmo, assim, eu acho que é tranquilo. E pelo que falam, até o custo de vida, né? Comida também não é tão caro. Sim, é bem barato, bem barato. A questão da passagem, saindo de Portugal, a melhor opção é Portugal, Alemanha, Belgrado. Tem muito voo, né? Entre a Alemanha e a Sérvia. Tem bastante voo todos os dias, então você tendo uma conexão para chegar na Alemanha e aí depois descer para Belgrado é tranquilo. Ou então Barcelona, né? Barcelona tem voo direto para Belgrado também.
Ah, legal. Tem voo barato daqui pra Barcelona. Legal, legal. Sim. Cara, agora eu queria saber, tipo, como que é a tua vida como estrangeiro aí, né? Agora, você falou que tem um movimento maior de estrangeiros, mas não é, talvez para outras nacionalidades, mas para o brasileiro não é um destino comum, né? Como que foi passar esses 7 anos aí sendo estrangeiro? E aí, antes de ser uma pergunta mais aberta, eu queria até saber se tu aprendeu o sérvio, se tu já fala sérvio ou tua comunicação ainda é em inglês. Da pričam puno srpski. Eu falei que eu falo muito sérvio. Eu aprendi sim, aprendi a língua, não foi fácil, é uma língua bem complicada, saindo do português, tive que aprender outro alfabeto, outra forma de pensar na hora de formular uma frase, entender a estrutura de uma palavra. Então, demorou bastante para eu ter aquela... ficar bem confiante de falar sérvio, né? E até porque no começo também, nos meus primeiros 2, 3 anos, eu fiquei bem focado em melhorar meu inglês. Porque eu já falava inglês na época, mas eu estava sentindo que meu vocabulário estava muito básico. Então, eu fiquei com esse foco. Eu falei, não, vamos aprender umas palavras mais complexas, né? E vamos melhorar o vocabulário. Quando eu sentir que eu estou bem no inglês, aí eu vou começar o sérvio. Foi o que eu fiz, né? Então... eu aprendi a língua, mas sempre tem uma coisa, né? Sempre escuto uma palavra que eu... Caramba, não conheço essa palavra. Como é que eu uso isso aqui? Então, eu não gosto de falar que eu sou fluente em sérvio, mas eu entendo e falo, eu me viro bem. Mas eu sou muito crítico comigo mesmo, então eu não me sinto em posição de dizer que eu sou fluente. Mas eu sou tranquilo. Tu vive em sérvio hoje? Tipo, tu conversa no teu trabalho em sérvio? Agora não, porque eu trabalho com o pessoal da Bélgica, né? A gente não chegou a falar com isso, né? Foi até uma mudança que eu fiz no meu trabalho 2 anos e meio atrás. Eu parei de trabalhar com empresas sérvias, eu abri a minha própria empresa e estou trabalhando como PJ para a empresa da Bélgica. Entendi. Mas antes disso, na tua anterior, tu já falava em sérvio ou ainda não tinha conhecimento suficiente? Era meio a meio. Naquela época era metade sérvio, metade inglês. Eu sempre começava as conversas em sérvio, mas às vezes tinha alguns assuntos mais complicados, com mais detalhe, na questão de trabalho mesmo. Então eu falava, não, vamos falar inglês aqui para eu entender e o pessoal também me entender 100% o que eu tô querendo dizer. Sim, mas se tu começava já é alguma coisa, tipo, não é tão fácil tu começar em outra língua que é tão diferente da nossa, então já é um ganho gigante. Mas quanto tempo demorou pra tu se sentir confortável pra falar, tá, agora eu vou falar em sérvio, qualquer momento que o inglês, que seja com sérvios mesmo, quanto tempo demorou pra tu desenrolar na língua? Depois que eu comecei a estudar a língua, eu diria 2 anos e meio, 3 anos. Poderia ser bem menos, mas infelizmente não foi. Então demorou. Depois de 1 ano eu perdi o medo de falar, né? O primeiro ano eu tinha vergonha de falar. Eu falava e saía meio estranho. Depois de 1 ano eu perdi a vergonha, eu comecei a falando, mas depois de 2 anos e meio, 3 anos que eu realmente senti o vocabulário estava bom o suficiente para poder conversar e escutar e não mudar pro inglês, ficar só no sérvio. Entendi, legal. Não parece tanto tempo assim não, cara, porque é uma língua tão diferente, né? Tu tem que aprender outro vocabulário, outra forma de pensar, como você falou, né? Eu não sei se tem os cases também, como o russo, o alemão. Tipo, tem vários... As palavras mudam muito só porque dependendo do que tu usa antes, sei lá. Tava tentando aprender russo por um tempo e depois que eu descobri que existe cases, eu falei, cara, desisto. Cara, o case é o nightmare de todo estrangeiro, sério. Tipo, aqui na Sérvia são 7 que eles têm, então é muito difícil. O case, na verdade, é até interessante porque na maioria dos casos, como eu tô falando sérvio, eu não uso os cases, porque eu cheguei numa situação que eu pensei, pô, eu tô falando as palavras sem case e o pessoal tá entendendo, então vou focar na questão do vocabulário, fica com um vocabulário bem complexo, e aí depois eu vou consertar a questão gramatical, né? Então, e o pessoal aqui sempre fala, eu sempre falo pra eles, pô, eu tenho que aprender a melhorar um pouco o meu case aqui. Eles falam, não, tá tranquilo, a gente entende, não se preocupa muito com isso, não. Ah, entendi. Não, realmente eu tentei entender por um tempo, e aí a minha companheira tentando me ajudar,
E aí eu falei, agora entendi. Aí eu falava alguma coisa, eu falei, não, mas aí tem que usar outro case. Eu falei, cara, então, eu falei, desisto. Não desisto, talvez no futuro, mas quando tá no país é um pouco mais fácil, né? Mas eu aqui em Portugal, eu falo, cara, não preciso usar isso porque eu tô me punindo com essas horas de estudo. E eu falo, cara, eu não consigo ver quando eu acho que eu aprendi uma frase. Agora eu descubro que não é assim por causa de regra X, sabe? Então eu parei, mas no futuro eu volto pra essa. Eu conheci um húngaro muito interessante, só para dar um parêntese, que ele sabe falar 8 línguas, né? Ele domina muito, né? Ele viajou 65 países, cara, assim, impressionante. E me falou uma coisa que eu nunca esqueci, né? Ele sempre falou, Derek, não existe língua difícil, existe língua. Então, qualquer língua que você queira aprender, a questão, se você vai aprender ou não, é o tempo e a energia que você está a fim de dedicar. Sim, não tem essa questão de dificuldade, né? E eu concordo, eu falo assim que serve a língua difícil, porque saindo do Brasil, a gente não aproveita nada. Mas tem algumas coisas na língua sérvia que são fáceis, que são mais fáceis que a língua portuguesa, entendeu? E tem coisas que são mais difíceis. Então, a minha conclusão é que toda língua tem alguma coisa que é fácil e uma coisa que é mais complicada. Então, é sentar e estudar, não tem jeito. Cara, e agora, pra fechar, eu queria saber como que é ser estrangeiro num país que tem poucos brasileiros, né? Como se tu se sentiu diferente, se sentiu bem acolhido, se foi difícil, sabe? Se tu percebeu tua vida muito diferente. Diferente é claro, né? Mas, tipo, vamos lá, eu, agora, Gabriel brasileiro, quero ficar na Sérvia um tempo, assim. Tipo, o que tu me diria de antemão, assim, que eu ia ter de experiência que pode ser diferente? Olha, eu te diria que a experiência como estrangeiro aqui é muito boa, né? A minha experiência aqui, eu acho que não tem como ser melhor, porque eu sou muito bem recebido, eu sou muito bem acolhido pelas pessoas, e são coisas do dia a dia, sabe? São coisas pequenas que fazem diferença, né? Quando eu vou no mercado, quando eu vou aqui na feira comprar comida, a forma que eles me tratam é a mesma. Não interessa se eu estou indo no mercadinho da esquina comprar alguma coisa, ou se eu estou indo num restaurante que é um pouco mais na parte mais nobre da cidade, o tratamento é sempre o mesmo, a educação é a mesma, o respeito é o mesmo. Então, eu te diria que ser estrangeiro aqui, principalmente brasileiro, eu tenho que colocar um parênteses, porque pela minha experiência, eu vi que brasileiro tem um poder especial aqui na Europa, porque basicamente todos os países, tirando Portugal foi diferente, mas tirando Portugal, todos os países que eu visitei, que eu falei que eu era brasileiro, o pessoal sempre mandava um sorriso, o pessoal é bem alegre, bem acolhedor, eles gostam muito da gente, foi o que eu percebi. E na Sérvia é mais ainda, eles gostam muito mais. Então, você chegou aqui e falou que é brasileiro, o pessoal vai, uau! Sempre vê aqueles comentários, né, que bem estereótipo, né, futebol, samba, mas eles não fazem isso na maldade, né, o pessoal é muito curioso. Então, eu diria que também acho que o fato da gente ser mais exótico, porque você não vê muito brasileiro por aqui na Sérvia, eu acho que isso também faz com que o tratamento seja um pouco mais diferente, né? Mas, assim, de 0 para 10, a experiência aqui é 11. É muito fantástico, sério mesmo. Cara, que legal, que legal. Tu me deixa mais curioso ainda pra visitar. Mas sim, cara, eu acho que nos países que tem mais brasileiros, tu não tem tanto esse efeito, né? Mas eu tive experiências boas com outros estrangeiros, né? Sei lá, conhecer pessoas do Afeganistão, assim, fica, caramba, você é do Brasil, não sei o quê, e aí já vai direto pro futebol. Com os sérvios que eu conheci na Alemanha também foi a mesma coisa. Eles estavam conversando com a croata, né, que eu falei, acho que ela ouviu eles conversando, e falou, você é da Sérvia, vou trocar uma ideia, e aí me chamou pra conversa. E aí eu lembro dessa, pô, você é do Brasil, não sei o quê, e aí já foi o papo pro Ronaldo, né, começou, e assim abriu a conversa, né, pra outros assuntos. Então, sim, eu acho que em alguns países, assim, é bem legal, né, quando você é brasileiro. Até às vezes o sotaque em inglês o pessoal pega, eu tenho sotaque muito forte em inglês, então, muitas vezes isso é uma vantagem por isso, né, que o pessoal fala, tipo, sei lá onde é, tipo, é do Brasil, sei lá, e eu já iniciei conversas por isso, assim, pelo meu sotaque.
Então, que legal que morando aí também é assim. E, novamente, só me deixa com mais vontade mesmo de passar um tempinho aí. Sim, vai ser bem-vindo. Como que é aí para um programador, custo de vida e salário? Tipo, vale a pena? É difícil? Tu vive apertado? Ou qual que é a tua experiência? Eu acho que é muito boa. Até como júnior, um programador júnior aqui em Belgrado, ele vai fazer pelo menos 2 vezes o salário médio, né? O salário mínimo aqui da Sérvia oficialmente, pelo menos a última vez que eu olhei, o pessoal pode estar olhando na internet e me corrigir, na última vez que eu olhei era por volta de 400 euros, né? Mas a gente diz que o salário médio de um sérvio aqui é de 500 a 600 euros por mês. E um programador, ele, primeiro ano de experiência, júnior, ele vai fazer um salário de 1.000, 1.200 por aí, né? Bruto? Bruto, sim. Bruto, sim, legal. Porque aqui tem a questão do imposto, pelo que eu entendi, ela é bem mais simples, né? Agora que eu comecei a pagar por conta própria, são 4 impostos só, e aí você paga esses 4 impostos e aí tá incluído tudo, né? Então, programador de nível médio e sênior, lógico, já vai fazer um pouco mais, e eu diria que quem faz numa faixa de 2.000 até 3.500 euros por mês aqui, é um salário muito bom. Muito bom mesmo, assim. Dá pra viver super tranquilo, entendeu? O custo de vida em Belgrado é muito baixo, comida é muito baixo, aluguel é baixo. A única exceção está acontecendo agora por causa da guerra. A guerra trouxe muito russo para cá, trouxe muito russo com dinheiro, e tem histórias bizarras aqui. Um amigo meu, por exemplo, um casal russo apareceu, viu o apartamento do pai dele e ofereceu 3 vezes o valor que o apartamento normalmente valeria, né? Então, tá vindo muito russo com dinheiro comprando casa aqui. Outro amigo meu, ele teve que pagar mais no aluguel, porque um casal também de russos apareceu pro dono do apartamento que ele estava alugando e ofereceu 1 ano adiantado, pagando o dobro do aluguel. Então, porque o pessoal tava querendo ficar, né? E como esse meu amigo já estava morando lá, tinha 3 anos, então o dono falou, pelo menos vamos negociar aqui. Então, no final, ele teve que aumentar 300 euros, né, no aluguel dele. Então, assim, tirando essa exceção agora da guerra, que fez o custo aumentar bastante aqui no centro da cidade, a Sérvia é um país muito barato mesmo. Assim. Então, um salário de 2.000 euros, solteiro, né, você vive muito bem. Eu acho que até em Portugal, em Porto, com 2.000 euros você consegue fazer, viver tranquilo, né? Consegue. Não no centro. Acho que no centro seria mais difícil. Porque nem tu falou que tu conseguiria no centro, mas aqui, se você for para regiões mais distantes, talvez até tu conhecer o Braga, né? Ou algo mais naquela região, facilita. Depende também, tudo depende, né? Mas acho que no geral, aí é mais barato pensando no salário custo de vida do que aqui, pelo que você está contando aí. E aqui aumentou muito recentemente também. Mas assim, por causa da guerra ou é só a inflação mesmo? Que a inflação tá batendo os em dois. Todos os lugares. Isso, porque teve a pandemia, a inflação e a guerra também deu uma puxada, porque puxa energia, né? E aí energia encadeia em tudo. Então, tem um pouco dos dois, assim. Acho que a guerra pega menos pra cá, Espanha, Portugal, mas no geral aumentou também. Tem uma dica que eu quero dar aqui para quem estiver escutando, que na minha experiência, eu acho que vale a pena trabalhar para a empresa da Sérvia quando você é júnior. Porque você não vai conseguir, não tem como comparar o salário de um sérvio com o salário de uma pessoa que trabalha na União Europeia, né? Na Alemanha, na Holanda. Lógico que o salário aqui vai ser metade, em alguns casos pode ser 3 vezes menores, né? Então, assim, o meu conselho, a melhor forma de viver aqui é se você está aqui na Sérvia e você trabalha remotamente para alguma empresa dos Estados Unidos ou da União Europeia, né? Eu recomendaria a União Europeia pela questão do fuso horário.
como eu trabalhei com esses americanos lá, a gente tinha essa diferença de fuso horário, então a questão dos daily meetings era meio chato às vezes, né? Porque tinha que estar... a gente tinha que respeitar o horário deles, então a gente tinha que ajustar a gente do nosso lado para ter reunião no horário que eles estavam disponíveis. E como você trabalha para uma empresa remota da União Europeia, já é diferente. Já o fuso horário já é mais próximo e o salário é bem maior, né? Mesma coisa para aqui. Tipo, mesma coisa mesmo. Se trabalhar para empresa de outros lugares da União Europeia, porque o custo de vida é baixo, mas o salário é mais baixo. Então, facilita muito, muito a vida mesmo. Mas assim, se tu como júnior consegue viver, acho que já é um bom sinal, porque dependendo do país, na União Europeia, é mais difícil tu viver como júnior. Se tu consegue viver bem aí, acho que isso é ótimo sinal. E consegue viajar, né? Porque esse é um dos teus hobbies também, então isso é importante. Eu queria já conectar isso pra tu falar também, né? Antes da gente fechar, fala do blog que você tem aí, né? Porque tá conectado com a tua paixão, que é viajar. Sim, esse blog, ele é o meu segundo hobby, meu segundo trabalho, na verdade, né? Tô unindo hobby e trabalho. Ele partiu... foi uns 4 anos atrás, meus amigos sempre falavam, cara, por que você não faz um blog? Você tá sempre viajando, você acha uns lugares que ninguém nunca nem escutou, as pessoas têm que saber desses lugares, né? E eu sempre falava, vou pensar, e nunca tive essa iniciativa. E aí, conversando com a minha companheira, a gente pegou e a gente tem uma situação que a gente foi para um país, a gente foi para a Bósnia, a gente foi para um lugar muito bonito, né? Eu fui para uma cachoeira chamada Kravica, e ela de lá da Bósnia, ela também conhece lá muitos lugares perto de Banja Luka, e a gente foi num parque chamado Sutjeska, né? Que é um parque muito bonito. E a gente conversando, quando eu tô procurando lugares para viajar, conhecer aqui no Balcãs, eu não tô achando muita informação na internet. E ela falou, eu também não acho, o pessoal não tá falando. O pessoal tá falando, os travel bloggers agora estão falando de lugar que é mais mainstream, né? Ásia, estão falando da Espanha, falando Portugal, né? Portugal agora tá virando um hub para digital nomads, né? Então, a gente começou a conversar sobre isso e eu falei pra ela, já que a gente tá aqui, eu tô há 7 anos, ela tá aqui há 4 anos, a gente conhece muito os Balcãs, ela também gosta de viajar, a gente viaja bastante, vamos falar sobre os Balcãs, né? E ela achou fantástica a ideia, e aí foi aí que a gente começou. A gente criou o blog, e para quem acessar o nosso blog agora, a maioria dos posts são aqui no Balcãs, são aventuras, experiências que a gente teve aqui. A gente está com muito conteúdo para publicar. A gente tem conteúdo para bem uns 40 artigos tranquilamente. Então, a gente está trabalhando ativamente todos os dias, fazendo mais artigos e está publicando aos poucos, né? Então, o nosso blog basicamente é isso. É concentrado nas viagens no Balcãs e também a gente está unindo o conceito que a gente gosta de ser bem ativo quando está viajando. A gente gosta de fazer esportes. A gente gosta de procurar umas atividades mais alternativas quando está viajando, tipo pedalar, fazer rafting, pegar um caiaque. Então, a gente sempre tenta unir a atividade física, né? Trilha também, a gente faz muito, com a viagem. Então, o nosso blog, o nosso conceito é esse, é sobre viajar, mas também se manter ativo e conhecer o lugar culturalmente, mas também achar umas atividades alternativas para se exercitar e se manter em forma. Legal, mas qual que é o endereço? Então, o endereço é adventurous2.com. E aí... Adventurous2. Isso, Adventurous2. E no Instagram, a página é a mesma, né? É adventurous.2, né? E aí é o nome do usuário. E a gente está publicando. Tudo que a gente está fazendo lá, a gente está publicando no nosso blog. A gente coloca no Instagram também, para a galera saber que a gente colocou um artigo novo. E a gente está trabalhando bastante nisso. Então tem muita novidade chegando nos próximos meses. Então, para quem estiver interessado em saber um pouco mais sobre aventuras no Balcãs e outros países também, dá uma olhada lá no blog. A gente fez até um post sobre a viagem que a gente fez para a Geórgia 2 meses atrás. A gente fez uma trilha de 3 dias, que foi muito bonito.
Então, a gente fez um artigo lá, já está até online também. Então, já spoiler que a gente vai fazer um outro episódio só para falar mais de viagens, então fiquem ligados aí. Pessoal, não se esqueça, né, para não perder esse próximo episódio, a gente saber mais o que dá para fazer nos Balcãs, né, de viagem. Não se esquece aí de subscrever no YouTube ou no Spotify, Apple, Deezer ou qualquer outra plataforma, para não perder os próximos e ver e aprender aqui com o Derek o que dá pra gente fazer nos Balcãs, né? Que não é tão comum, como você falou, tem muitos lugares que estão bem famosos agora, mas lá é difícil achar material e é difícil saber material criado por brasileiros, né? Normalmente não tem tanta coisa assim. Então, Derek, já tô seguindo lá, já vi, bem legal mesmo, assim, fico com uma inveja gigantesca, assim, do que tu tem conseguido lá, e eu acho que daqui a pouco vou fazer o mesmo, te dou um toque. E, cara, muito obrigado mesmo pelo episódio. Foi muito legal fazer. Como eu comentei, não sei se antes de gravar ou no começo, é um lugar que eu tô querendo ir há muito tempo. Tô sempre olhando passagem, fico com o Skyscanner aberto com frequência, esperando o momento. Vou olhar isso que tu falou aí de Alemanha ou até por Barcelona, porque é um país que eu tô muito curioso e tem que ir antes que o preço aumente muito mais, né? Com esse fluxo de pessoas chegando, pagando mais, assim. Então, obrigado novamente e até a próxima. Beleza, só queria agradecer mais uma vez pela oportunidade. Foi um papo muito legal, bem interessante mesmo. Eu poder passar também um pouco dessa trajetória, a experiência que eu tive. Espero que possa ajudar alguém, né? Infelizmente, na época que eu estava pesquisando sobre a Sérvia, era muito escasso a informação, né? Então, se na minha época eu tivesse alguém que era programador, falando como seria, o que eu poderia fazer e tal, seria bem mais tranquilo na hora de fazer uma decisão e até na hora de ir, né? Então eu espero que a minha história ajude e seja talvez um pouco motivação, né, para alguém que queira conhecer a Sérvia. É isso, então. Brigadão e certeza que vai ajudar a galera. Valeu! Valeu, até mais!